Opa, coisa boa, começando mais um Parada Técnica para você aqui na nossa DF10 Brasil. Excelente noite de segunda-feira para você. Muito bom a gente começar a semana assim, né, juntinhos. Aqui você já sabe, a gente começa a semana e depois termina bem coladinho, né? Igual Homer e Marlon, bem juntinho, assim, apertadinho. Eles gostam de ficar acolchadinho assim e tal, tranquilo. Esse frio, né? Vai bem. Então, nesta noite de segunda-feira, a gente chega aqui, o trio vai tricotar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Palmas para os nossos candangos. 2 jogos, 4 pontinhos, 3 para o Capital, 1 para o Ceilândia. Não tem ninguém para ganhar o Ceilândia não, hein? Tem ninguém para ganhar o Adelson? O Ceilândia vai fazendo um excelente papel na Série D. Em casa bate, e fora bate ou empata. Tá mais empatando do que batendo, mas fazendo uma campanha muito legal, um grupo forte. E o Ceilândia vai só de degrau em degrau, colhendo os seus resultados ali e se encorpando para chegar na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E o Capital finalmente, ufa, chegou no G4. Há quem diga que chegou e não sai mais. É assunto pra gente aqui hoje no nosso Parada Técnica. Vamos falar também do nosso candanguinho de juniores ou candangão sub-20, do jeito que você quiser, mas a verdade é que, gente, a dupla aqui, esse aqui vive no Zap, né? Ele aí, tá aqui só respondendo mensagenzinha. Vocês acreditam que nós tivemos 10 jogos, né, dos juniores? Meu Deus do céu, a média de gols foi de 4,3. Nós tivemos 43 gols numa rodada. Só o Brasiliense meteu 10. O Samambaia meteu 8. O Riacho City perdeu de 7 para o Capital. Foi uma porrada atrás da outra. Daqui a pouco a nossa dupla aqui, Marlon Nascimento e Homer, também comentando se foi uma rodada à la vôlei, basquete, porque não foi placar digno não, placar de futebol, né? Futebol a gente vê 1, 2, né, 3, agora foi uma porrada atrás da outra. Ô, homem da enxadada, afiou a enxadada? Afiou. Como é que foi o final de semana? Cada enxadada veio de cabelo penteado hoje. Passei brilhantina Glostora, aquela brilhantina antiga. Eu não conheço, Marlon. Essas brilhantinho coisas de antigo, rico, pois é. eu passo óleo mesmo, óleo de soja, né? E jogo na ripa aqui. Peroba, Não, porque a cara não é tão de pau assim não, né? Não, tudo bem. Marlon, você tá bom? Graças a Deus, tudo em paz. Seu destaque inicial aí para esse fim de semana esportivo? O destaque é exatamente... É o Edinaldo que caiu? Não, esse aí já era previsto. Inclusive falamos aqui no programa. Foi. No programa. Foi. O destaque é exatamente 43 gols em 10 partidas, média de 4,3. Olha, a garotada tá vindo quente, hein, Fábio? A carinha do Marlon tá triste aí, eu até dei uma poupada, tentei poupar. Mas o Lusiane dele, velho, 2 jogos, 1 pontinho até aqui, tomou porrada do Santa Maria. Foi Santa Maria, né? Já vou dar uma confirmada, mas perdeu. Esse aqui é outro perdedor. Dá pra você dar uma explicação logo pra gente começar o programa? Explica pra essa moçada aqui, homem. Explica o que acontece que esse time de juniores do Gama não dá no couro, Homer. Tá regularizando todo mundo. Daqui a pouco começa aí... Regularizando, Homer? Uma garotada, né? E daqui a pouco começa aí... já viu falar que a história do cavalo paraguai? Sim, é o Gama. Não, as cavalo equipes paraguai aí que estão disparando, daqui a pouco o Gamão chega atropelando todo mundo aí. Anota aí, depois quem é que vai participar da Copa Juniores lá em São Paulo. Vamos aguardar. Meu Deus do céu. Lembrando a você que aqui, é claro, no nosso Parada Técnica, a gente abre os trabalhos sempre com oferecimento de Nona Caetano. É aquele Nona com 2 N's, tá? Nona.caetano, lá no Instagram. Você pode acessar, vai ter aquele cardápio maravilhoso com todas as massas mais que especiais oferecidas pela Nona Caetano. Instagram, nona.caetano, com 2 N's. Também conosco, Luz do Sol, Energia Solar, 9967-1825. Já eu tenho um recado especial. Só vou te adiantar, o barateamento chega a 95% do valor de suas contas de energia elétrica, hein? Se eu sou bom na matemática, claro que eu sou. Se você pagava 2 mil, vai pagar R$100, que tal?
Pagava 3 mil, vai pagar 150 reais. Para, né? Aí cabe um Pix legal aqui pro Fabão, né? Ainda mais aqui te ajudando na matemática já. Também conosco a Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o de sua família no 33847722. E é lógico, a chancela forte do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, sempre conosco a cada parada técnica e você também aqui grudadinho com a gente. Vou pedir para colocar aqui na tela pra gente, já para o doutor Romer Borges e doutor Marlon Nascimento analisarem a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu tô feliz com esse final de semana aí com os nossos candangos, viu? Gostei, tá na tela aí já? Tá na tela, né? Então tá bom. Ô Marlon, opa aí, Marlon, veja você o que aconteceu em mais uma rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos neste final de semana a Aparecidense, apareceu, mostrou as suas garras, meteu 3-1 no Goiânia. O misto enfrentou o nosso gato Ceilândia, e o Ceilândia, muito bem, obrigado. Romarinho voltando a fazer gol, né? Opa, né? Fez semana passada, fez nessa semana. Muito bom, Romarinho. É desse jeitinho, é daí pra cima. Empate em 1-1, Ceilândia botando bola na trave, misto também meteu bola no travessão, foi um jogão, mas o que vale foi esse resultado de extrema importância para o Ceilândia jogando fora dos seus domínios. Tivemos o Goianésia empatando com o Porto Velho Gazim, 1-1, é um jogo que até o Romer tinha falado sexta-feira, o Romer que é péssimo de resultado, né? Falou que ia dar 5-0 pro Luverdense, o Capital foi lá e ganhou. O único que acerta palpite aqui é o Marlon, né? Falou que ia cair o Edinaldo e ele caiu. Agora, a gente estava imaginando que um dos dois ia, né, dar uma respirada na competição, nada, se abraçaram. Goianésia e Porto Velho, 1-1, estão lá na rabeira, fazendo companhia para o Goiânia. E o jogo que nos chamou bastante a atenção foi a vitória do Capital, 2-0 para cima da equipe da Luverdense. Marlon Nascimento, aquela pergunta que eu sempre te falo, que eu levo para você quando a gente está transmitindo os jogos, eu faço pergunta só cabulosa, pergunta difícil, né? E o Marlon vai responder aqui para você. Você viu os resultados aí, né, Marlon? A pergunta que não se cala, foram justos? Olha, Fábio, surpresos. Surpreso com o quê, mano? Porque eu pensei que o Capital não venceria, empataria no máximo com... Vocês são seca pimenteira demais. E apostei que o Ceilândia venceria o misto. Né? Agora os outros lá, o Goiânia tem 3 pontos, tá na rabeira, a gente pensou que ela começou a reagir, não reagiu. Os outros dois, o Porto Velho, tem 4 pontos, né? Quer dizer, o Capital entra entre o G4, tá lá com 7 pontos. Quer dizer, nós temos lá Ceilândia 11, e aí vem Aparecidense e... Luverdense que é o terceiro, né? Luverdense com 10. Com a mesma pontuação, com a mesma né? pontuação. A diferença é que um fez 8 gols, o outro fez 3, até o saldo. Então eu acho o seguinte, Fábio, a única surpresa aí, muito boa, excelente, foi a vitória realmente do Capital dentro de casa. Eu realmente não apostei nessa vitória. Então foi surpresa, mas poderia ser já ter previsto isso, né? Que o Capital jogando em casa poderia realmente obter essa vitória. É verdade. Mas você podia fazer um favor para mim. Faço. Eu sei que, né, já à noite, você me ajuda num trem aí? Fala. Avisa pro rapaz aí que tá do teu lado que o programa já começou, tem 5 minutos que a gente já tá no ar. Porque aqui. eu tava aqui e ele tá vendo. respondendo mensagenzinha no Zap, mano. Além de mandar a resposta aí para os nossos Respostinha no Zap telespectadores, né? A o gente programa já começou, tem meia hora que o programa tá no ar, tá aqui, ó. Porto Velho, mano, tava vencendo o Goianésia até os 81 minutos. Eu tava acompanhando esse jogo, falei, ó, o Porto Velho vai chegar lá entre os 4. E de repente deixou, e o Sandrinho empatou os 81 minutos, né? Então, atrapalhou ele. Sandrinho é aquele que é a eterna aposta do Goianésia, né? Mas é temperamental. Foi fazer uma cavadinha contra o Sucuri, Ceilândia. 3 metros de altura, o cara vai dar uma cavadinha, né? Ele acabou empatando o jogo aí. Também estava dando uma olhadinha aqui na situação, né, do geral. O Ceilândia está lá na 4ª colocação no geral. O que eu não acreditei, mas, ó, parabéns aí ao Capital, né? Vamos ser justos, Tava lá né, Romer? no 40º, foi para 28º, né, no geralzão. Tá bom, parabéns. E continua me decepcionando. Por quê? Ué, porque toda vez que eu errar é bom pro Capital, ué. Eu falei que o Capital não ia ganhar, ganhou. Ah, então você tá assumindo que você é o Seca Pimenteira mesmo do Não é do Seca Capital. Pimenteira. Eu disse aqui, ó,
eu vou torcer para que o Felipe Surian possa unir. Eu assisti o jogo e vi o pessoal tá vibrando, tá aplaudindo. Agora, quando vai fazer uma substituição, o cara sai aplaudindo. Então, disse, ó, a chance é se ele conseguir trazer o jogador. Mostra que o outro treinador, de repente, estava sendo muito durão, não estava sendo Papai Joel, como você falou ali. Então, aí, meu amigo, jogador, quando não vai com o treinador, não dá certo. A verdade é que o Felipe Surian tem mais 3 rodadas pela frente de tranquilidade, né, Rom? Que só é demitido com 3 insucessos, então tem mais 3 Não, eu discordo. Eu discordo de você, que você está se esquecendo que quinta-feira agora tem Botafogo Capital no Mané Garrincha, reduziram até o preço dos ingressos. Agora, Marlon, você vai poder ir ver o Botafogo, viu? É R$ 39,90 o preço do ingresso para quem ficar lá no setor do Capital. Ainda leva uma camisa para casa, viu? Eu tô achando que eu vou comprar esse ingresso só para pegar a camisa. Agora, se for camisa boqueta também, eu não quero. Tem que ter o escudo bordado. É a camisa, né? Do Capital, né? É, do Capital. Do Botafogo, não. Então eu vou, também eu vou. Você vai? Vou. Ué, então vamos combinar, hein? Você quer ir, homem? Quer ir? Eu vou comprar os ingressos lá. Amanhã eu compro lá na loja do Capital. Ih, quando ele coça a testa assim, ó. Vê o que? O time... O terceiro time do Botafogo ou vê o Capital? Não, vê o Capital. Eu vou ver Botafogo? Quero ver o Capital, ué. Você deveria respeitar mais o Botafogo, quanto quase ele deu um tapa em você. Eu vi. Eu vi o sufoco. 30 minutos ele nem pegou na bola. Primeiro tempo. Eu sabia que eles iam desvirtuar o programa. Vamos voltar aqui, ó. Volta para a tela aí que eu quero mostrar para vocês aqui. Tá aí os resultados, né? De mais uma rodada da Série D. Com estes resultados que você acompanha, o Marlon já antecipou algumas pontuações aqui dos clubes, mas a gente vai passar na íntegra. Ceilândia é o primeiro colocado, 11 pontos, Marlon adiantou muito bem aqui, né? Acrescentando que o Ceilândia, no cômputo geral, como diriam os entendidos, é o quarto colocado da Série D, no geral da Série D, a quarta melhor campanha até aqui. Segundo, no grupo A5 vem a Aparecidense, terceiro, Luverdense com 10 pontos. A diferença está no saldo de gols, porque a Aparecidense tem 8 e o Luverdense tem 5, né, Marlon? Isso. Dá um saldo aí, a diferença de 3 gols de um para o outro. O Capital fecha esse G4, finalmente entrou, e parece que não vai sair mais, eu torço para que isso aconteça. Capital é o quarto colocado com 7 pontos. Fora do G4, agora o misto, com 6 pontos. O sexto é o Porto Velho, com 4 pontos. Também com 4 pontos o Goianésia. Aí, novamente, a questão do saldo de gols é que define quem é o sexto e quem é o sétimo. O Porto Velho tem 7 gols e o Goianésia 3. Portanto, um saldo de 4 gols de diferença do Porto Velho para o Goianésia. E na lanterna dos afogados, a equipe do Goiânia com 3 pontos. Sempre eu faço essa pergunta porque essa é a dinâmica da Série D do Campeonato Brasileiro. Ô Nascimento, chegamos aí finalmente com uma alteração no G4. Capital chega. Chega para ficar? Chega para ficar. Estou torcendo e apostamos. Antes de começar o campeonato, nós relatamos que Capital e Ceilândia estariam entre os 4 primeiros. Não pela ordem Ceilândia em primeiro e Capital em quarto. Não, mas falamos que eles iriam classificar. Então, chega para ficar e vamos torcer que ele continue ali. Agora, tem que fazer por onde, né? Realmente tem que começar a entender que o time, o clube precisa de torcida e a torcida precisa ser ouvida. E a torcida e a imprensa merece estar lá para poder fazer os jogos e fazendo os jogos contando como está o jogador, se ele está sentindo, se ele não está, como é que está o técnico e tal. Então isso a gente tem que fazer essa interação. Clube, imprensa e torcida, e aí sim vamos juntos com Ceilândia e Capital. Você se julga um cara curioso, Marlon? Demais. Eu também sou. Deixa eu ver esse negócio aqui, que é o programa inteiro vendo esse troço aqui. O que é isso aqui? Classificação. Quem é Paloma, Homer? Cuidado. Quem é Paloma, Homer? É o jogador aí do... Doutora Robson, quem é Paloma? A senhora conhece? Paloma Filgueiras, quem é? Jogador do... Quem é Belchiorina dos Santos? Tudo veio lá do Mato Grosso. Aí, quem é Raimundinha Nogueira? Tu toma cuidado. Fábio. É brincadeira, doutora Robson, ele tá aqui, ó. Isso é só para mexer com os anos. Ele tá aqui, porque vai ficando velho, né? Não consegue gravar, ele não consegue saber com quem o Ceilândia jogou sábado, né? Tem que ficar aqui, ó. Tá aqui, ó. Ih, rapaz, eu mudei a tabela tá, aqui. Ih, então, mexi na tabela dele. Não tem nada. Esse negócio de iPhone não dá pra mim, aí, não. Fábio, depois eu quero fazer um relato dos nomes dos jogadores
do Candanguinho, não sei se você viu. Eu vi uns Pipico, Esquilo, Fiim, Titico. Falar nisso, Pipico tá no 13 da Paraíba, né? Saiu do Sobradinho aqui, tá lá no 13 da Paraíba. Ô, Romeu, a mesma pergunta que eu fiz pro Marlon, eu vou entregar no teu colo aí. Chegamos num G4 diferente agora, né? Porque o Capital entra, Luverdense cai uma posição, Aparecidense parece que, né, vai encaixando o seu futebol, joga contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Esse jogo é quarta-feira agora, né? Aqui em Brasília, né? E na quinta-feira tem Botafogo Capital. Vão arregaçar com o gramado do Estádio Nacional, que já teve esse final de semana, negócio de trap, né? Rapaz, eu vi a foto, era nego, eu ia falar bobagem aqui, era nego de trap pra todo lado. Tava lotado o Estádio Nacional. O que é trap, Marlon? Essa coisa musical? É música? Eu sou da década de 60, pra você saber o que é trap. Na tua época, o que é? Folhas, né? Banda Folhas. Trap, não. Renato e seus Blue Caps, né? Rapaz, peraí, ó, nós temos lá a dona Caetano, outro dia foi comer uma massa nossa lá, um cantor chamado Hungria. Eu nunca ouvi falar de Hungria, mas juntou tanta gente para tirar foto com Hungria que eu tive que me inteirar quem era Hungria. Rapaz, aí quem vacilou foi você, que você deveria botar uma foto dele lá que você ia vender. Mas, rapaz, Hungria é parceiro do Neymar, pô. Hip hop. É parceiro do Neymar. Parceiro do Neymar. Pois tá lá. Bora lá na 16, é pertinho da gente. Tá certo. Embora, esse G4 aí, o que você tem a nos dizer sobre ele? Pois é, tá batendo do que a gente falou, né? Que por enquanto agora... A gente menos você, né? Que você não gosta do Capital. No dia que, do primeiro programa, nós dissemos, ó, Ceilândia, a presidência do Capital seria os 4 e o misto lutando com o Porto Velho para ver se alguém entraria ali. Tá dessa forma, o misto tá ali com 6 pontos, né? 6 pontos juntamente com o Porto Velho, que tem 4. Se alguém ali desses 4 que está no G4 bobear, essas duas equipes ali, ó, e eu acho que quem vai lutar agora, que está numa crescente, é o Porto Velho. Então, que fique esperto aí, a Luverdense começando a perder muito aí. Por enquanto, está dentro daquilo que a gente falou no nosso primeiro programa. Cabe aí ao Capital, para voltou, o Surian conseguiu aí aglutinar, trazer esses jogadores à vontade de jogar. A gente cobrava que o Hobbit nem no banco não estava, não sei porquê. Hobbit, que inclusive eu fiquei sabendo, eu estava acompanhando o jogo da Aparecidense, era jogador da Aparecidense, né? Até o Marola, que é superzou lá. Marola, que é aquele que foi goleiro do Santos? Não, já fez a Jataense, aí veio com o Maguito para ali, estava lá sendo... Ele ainda é o supervisor na Aparecidense, dizendo o seguinte aqui, ó, só abrindo um parênteses, a Aparecidense venceu o Goiânia, mas por incompetência do Goiânia, porque o Goiânia dominou, teve oportunidade aí de meter 3, aí era assim, o Goiânia ia lá, errava gol cara a cara, a Aparecidense fazia. Ele ia lá, pá. Então, o resultado não foi o que foi o jogo. Mas perdeu. Perdeu. Isso aí, né? Isso é choro, né, Marlon? Perde de 3-1 e fala que foi melhor, pô. Quem não faz, mas jogou melhor. Mas futebol, nem sempre quem joga melhor vence. Faltou aí a competência. Então, aqui, por enquanto, do que vem produzindo as equipes, está justo aqui essa classificação. É quem está buscando aí, eu dizer, o dia que o Capital esquecesse, a coisa de Copa do Brasil chegou longe, parabéns. Agora, foca aqui na Série D, que aí tem como chegar na ponta aí também. Pensando naquela questão do elevador aí, né? O Ceilândia, estável, né? Ceilândia estável, tá tranquilo, sossegado. Então, a gente, pelo que vocês estão dizendo aí, no elevador que faz o acesso, né? Que ele sobe a parada, nós temos como destaque Capital e Aparecidense, né? Capital e Aparecidense, exatamente. Quem está pegando o elevador para descer aí misto e Luverdense. E o futebolzinho que jogou aí, Marlon, não vai falar que eu estou desmerecendo a vitória do Capital, mas aquele futebolzinho que jogou diante do Capital, a tendência, ó... Não, eu estava ouvindo os caras lá de Lucas do Rio Verde, e eles falaram que o meio-campo da Luverdense foi totalmente inoperante ao longo da partida, não produziu nada. Você que assistiu concorda com os caras? Eu até falei, esse time aí que tem 10 pontos, né? Que me deu um prejuízo danado, que eu acreditei. É o homem da bet. Não,
Eu fui acreditar numa Luverdense e aquele, assim, tudo bem, cada jogo é cada jogo, mas naquele ali, as peças, eu até pensei, será que o clima, né, de Brasília, o frio, né, porque tinha um solzinho, mas a friagem, eu não saí de casa ontem, né, por conta disso. Aí não jogaram nada, rapaz. Setentinha, né? O time Setentinha, como é que vai sair de casa? Luverdense. Isso aí pega gripe, pega resfriado, Aí, ó, o Gilmar não tá podendo vir, tá gripado em casa, pegou a influenza. Mas se tem uma pessoa que não gosta de sair um pouquinho de frio, tá aqui. Se eu pudesse ir no outro país que tá verão, eu ia. Eu odeio o frio, não gosto mesmo. Eu já adoro o frio e calor, pra mim não dá não consigo fazer nada no calor. Quase nada. Vamos voltar pro campeonato? Você tá falando do que mesmo? De culinária? Não, Agora, então, é o seguinte, já pegamos o elevador de acesso e descenso, né? Destacamos aqui para você que o Capital entrou nesse elevador de subida juntamente com a Aparecidense e o lado, né, fraco da história aí é o futebol apresentado pelo Luverdense, que cai uma posição e o misto sai do G4. Agora vamos trazer para o nosso quadrado aqui, né? Nosso quadrado é um quadrado animado, porque o Ceilândia jogou contra o misto e conseguiu um bom resultado. A equipe do misto não é boba. Deu um sufoco danado para o Capital aqui, o jogo terminou empatado, Ceilândia vai até o Mato Grosso e traz para Brasília um pontinho. Marlon, destrincha para nós aí o que você imagina com esse Ceilândia. Já dá para a gente falar assim, ó, é esse Ceilândia aí, encaixou, o Tarta no meio campo, tá rendendo, vai na frente, tanto que o gol, né, foi um tapa do Tarta, o goleiro, né, soltou a bola, o Romarinho foi e cumprimentou. Então, esse Ceilândia está encaixado, dá para acreditar, ou é aquela coisa de primeira fase e na hora de beber água o bicho vai pegar? Fábio, você imaginar que o Ceilândia é o quarto colocado no geral, primeiro no grupo A5, você vê um crescente do Romarinho. Engraçado o Romarinho, né? O Romarinho joga no Ceilândia, pronto, acabou. E ele vem agora já marcando já o segundo gol dele. Então, Romarinho engrenando. O Tarta realmente que arruma ali o meio campo. Então, o Ceilândia, ele está num crescente. Tem um excelente técnico. Então, eu acho o seguinte, daí para frente, daí não pode baixar o nível, daí para frente, e a gente torce muito para que o Ceilândia continue, não só o Ceilândia, mas o Capital também, mas continue nesse elevador subindo, sem andar lá para cima, é subir, subir, subir. Porque, só subindo e não para de subir, Henrique Chaves. Porque o Ceilândia realmente, as partidas que a gente fez, e principalmente essa última, que o Euler meteu um gol no último minuto contra o Goiânia. Ele último aqui em casa. Tinha vindo de uma partida excelente lá em Goianésia, fez um belo jogo, depois em casa, não sei se foi nervosismo, mas bem, importante é a bola no fundo da rede, é chutar a bola no canto que o goleiro não tá, 3 pontos na capanga. Então eu acho que o Ceilândia é daí pra cima, não tem como cair mais, viu, Fábio? Não tem como cair, aliás. O Romeu, o Marlon é filho de treinador, então ele tá falando que ele ouviu do pai dele. Você não é diferente. Você é treinador nato, campeão várias vezes como treinador pelo Firewall Angel. Tu conhece Firewall Angel, Marlon? Não. Então pula essa parte. Não entra em detalhes sobre isso aí. Campeão, entendeu? Treinador daquele mesmo, braço duro, entendeu? Barra mesmo quando tem que barrar. Esse Ceilândia... Foi esse que correu atrás do jogador com facão, esse técnico? Não. Não, foi o jogador que correu atrás dele com facão. Foi o contrário, né? Aí ele se escondeu em casa, 3 meses depois ele voltou ao comando técnico do Firewall Angel. Ô Romeu, esse Ceilândia tá estável mesmo? Dá pra gente já começar a botar uma apostinha? Tá estável, né? Tem até 2 confrontos agora dentro de casa e... Pesado, hein, Romeu? Mas o próximo é pesadíssimo. A gente observa alguns jogadores importantes começando a engrenar. Defensivamente, o Ceilândia está muito bem. E agora, dentro dessa nova questão, peças, né? Porque ele já tinha essa questão de saber atacar. Essa nova formatação. Isso, essas palavras aí do pessoal da Danone, né? Essa formatação avançando as linhas. Não é Danoninho, não. Vamos atualizar. Danoninho é do passado, é Nutella. Nutella. Oh, meu Deus do eles céu. falam assim, ó, avançar as linhas. As linhas, né? adiantar as linhas. Então, como o Adelson agora avança as linhas muito bem com o ataque, eu acredito que ele tem tudo para vencer. Principalmente pelo que eu vi, lógico, tem que tomar o cuidado com o contra-ataque. Eu vi que a Aparecidense faz muito bem isso.
mas pelo que eu vi, o time da Aparecidense tem muitos locais que conseguem penetrar. E o Adelson enxerga bem essas situações. Então, acredito que o Adelson tem tudo para levar. Desses 6 pontos aí, vou colocar assim, vamos que aconteça algum... 4. Aí 4, pelo menos eu consigo visualizar esse trabalho do Adelson. Se não, os 6, viu? Porque o Ceilândia também está subindo. Mostrou fora de casa que importante é somar o ponto e agora fazer o dever de casa, né? Agora, também eu acho, para completar, como eu falei no jogo do Capital, eu acho que tem que parar com esse negócio de usar o refletor. Para mais cedo, o refletor lá também não está lá essas coisas, né? Eu acho muito que baixo. O Ceilândia tem futebol para enfrentar, ainda mais agora que o tempo está frio, a situação toda. É pior ainda, porque você chega aqui, primeiro que está escurecendo mais cedo, né? No inverno é isso. E aí aquela neblina, aquela coisa toda fica ruim para quem joga. Será que estão perguntando os jogadores? Então traga para mais cedo, né? E o Ceilândia tem condições de vencer, jogando aquele horário tradicional, a gente vai embora, né? No frio, pá. Aí, com a vitória do Ceilândia, melhor ainda. Papo de velho, né? Você querendo ir embora para tomar sopa, botar a touca, botar o pijama que não aguenta o frio. Então, Marlon, a gente precisa dar férias pro Romer, ele vai trabalhar só no verão. Na verdade, a época que Dom Bosco sonhou, quem trouxe o sonho de Dom Bosco para ser realizado foi o Romer. Manda leite e mel, né? O sonho de Dom Bosco. Já tem uma certa idade. O meu analista de desempenho, Marlon Nascimento, estatístico, fazendeiro e pescador, acima de tudo. Marqueteiro, administrador e contador. E contador, de história. Marlon, o Romer estava falando aqui, e aí eu comecei a pensar uma coisinha que eu acho que pode vingar aí. Eu ia falar que esse jogo do Ceilândia, sábado, contra a Aparecidense, é um jogo extremamente cascudo, complicado, e eu fico até com medo do Ceilândia, não sei se o Ceilândia consegue a vitória. Mas aí veio o bichinho e falou assim, não esqueça não, chama o estatístico lá e pergunta para ele, olha para aí, o Ceilândia, vai ter Aparecidense e Fluminense. É essa semana esse jogo? Né? Quarta-feira, né? Esse jogo acontece em Brasília. E não está definido, diferente do Capital e Botafogo. Não está definido não é? Até que ponto esse jogo pela Copa do Brasil pode favorecer o Ceilândia no jogo do sábado em relação à Aparecidense, elenco todo em campo, lutar por uma classificação e chegar mais cansado com o gato? Qual a prioridade que o Aparecidense tem? É a Copa do Brasil. Nesse momento, é a Copa do Brasil. Exato. Então, diferente do Capital, né? Aí, diferente o presidente deu essa declaração, que por conta do financeiro, a prioridade é esse jogo de quinta, né? Quarta-feira, porque por questões financeiras, e o Lúcio Flávio, que é o treinador lá, não poupou ninguém no jogo do Goiânia. E aí eu estava assistindo esse jogo, o repórter fez essa pergunta, o presidente disse, agora o nosso foco total, nós vamos com o time completo, porque a gente precisa desse dinheiro. Então vamos tentar, ainda ter disso, nós já atropelamos aí Ponte Preta, Botafogo, foi falando nos clubes que o presidente conseguiu reverter. Então, de repente... Vamos ouvir a opinião dele aí, pode ser bom para o Ceilândia, né? A prioridade é exatamente essa, exatamente a Copa do Brasil. Projeção e grana para a Aparecidense. Quer dizer, vai ter um desgaste. Agora, o Ceilândia jogando em casa, se não tiver o nervosismo, se mantiver essa tranquilidade, vai vencer. 1-0 tá ótimo. Tranquilamente não, mas vai vencer 1-0. Vai vencer, tá bom, 1-0. Agora, a gente tem que projetar o seguinte, a equipe da Aparecidense, ela já deu uma elevada, subiu no elevador um andar, então ela vai dar uma segurada, porque os jogadores, nesse clima de Brasília, contra o Fluminense, vão ter um desgaste muito grande. E se vencer, aí vai ser poupado uma galera, porque o campeonato da Série D tem muito ainda rodado pela frente. Você acha que se a Aparecidense classificar contra o Fluminense, vai poupar os jogadores para o jogo com o Ceilândia? Eu acho que poupa. Tem sentido não, Marlon. Tem, sabe por quê, Fábio? Vai ter a comemoração. Eles vão comemorar isso aí. Você sabe como é que é numa comemoração. Para mim, um motivo a mais, então, para trazer esse jogo para 3h30.
Aproveita aquele sol ardente, né? Já falamos isso aqui, o clima de Brasília, para quem está aqui, é difícil, você acostuma um pouco com esse clima. Agora, quem é de fora, chega aqui, não vai sentir, é clima. Mas eu vou ser o Gilmarzinho aqui. Não, mas Aparecidense tá ali em Goiânia, você está acostumado também. É diferente, é diferente, porque Brasília... diferente. Não é diferente, não é diferente, não. Tem uma diferença. É diferente, sim. Tá certo. Então tá aí, nosso estatístico Marlon Nascimento já botando aqui no tabuleiro que Ceilândia pode se dar bem nessa história desse confronto Aparecidense e Fluminense que acontece no Estádio Nacional de Brasília, próxima quarta-feira. Quinta-feira tem Botafogo e Capital. O Capital já na situação muito tenebrosa na Copa do Brasil, porque perdeu de 4, né? Fica difícil reverter a situação. Para a gente encerrar o nosso bate-papo sobre Série D do Campeonato Brasileiro, eu vou me antecipar aqui um pouco para vocês, porque a gente já começou a falar de Ceilândia e Aparecidense, é o jogo do próximo sábado, 16h30, estaremos lá na transmissão. Teremos também o Goiânia enfrentando a equipe do Misto, né? Será, Romer, que o Goiânia vai atrapalhar a vida do Misto? Só serve agora para isso, né? Não acredito que o Goiânia vai conseguir nada mais do que isso, atrapalhar a equipe do Misto. E digo, se ele jogar como jogou contra o Aparecidense, mas a bola entrar, porque, rapaz, era frente a frente, como é que um atacante erra uns gols daquele que eu vi o time do Goiânia jogar e errar. Se fizer isso, aí eu acredito que possa vencer o Misto, sim, aí afundar de vez o time do Misto aí, que empata muito, e às vezes você tem que arriscar, porque vencer é 3 pontinhos, empate é 1, aí os outros vêm vencendo 2 e passam o adversário. Eu aprendi isso. Aí melhor você atacar e ganhar uma partida, porque ficar nesse negócio empatando, você não classifica. Tá Só certo. empate. Agora, eu não sei qual de vocês dois que falou aí em relação ao Porto Velho, que foi um resultado importante contra o Goianésia e que a equipe pode aí, de repente, encaixar na sequência do campeonato. Não sei, vocês falaram bem do Porto Velho, não sei quem foi que falou. Aí agora eu vou aqui, olho para a tabela e vejo Luverdense e Porto Velho, Marlon. Eu acho que o Luverdense tem tudo para se recuperar dessa derrota para o Capital jogando em casa com o Porto Velho. Aí termina de empurrar o Porto Velho para ladeira abaixo. Não sei, um viés diferente. O que é viés, Marlon? A tendência de você, um tá querendo subir e o outro tá querendo descer. Então, vamos que o Porto Velho emplaque aí Luverdense. Então, é Luverdense e Porto Velho, Marlon. É lá no Passo da Areia, da Zema. Futebol é jogado, labaria é pescado e futebol só termina quando acaba. Você fala umas palavras bonitas, novas, assim, né? Neném prancheta, essas fazem as palavras bonitas. Mas esse jogo aí, Fábio, se tivesse o Porto Velho vencido o Goianésia, ia chegar mais motivado. Aí, agora que você falou, a Luverdense perdeu o jogo, vai jogar nos seus domínios, precisa de vencer. E aí os caras, você levar um gol a 88, haja motivação depois, ainda mais você saber, vamos pegar uma pedreira, então vão enfrentar a Luverdense. Acho que a Luverdense vai querer aí dar uma olhada no retrosor e ver que tem gente fungando ali no cangote e vai atropelar o Porto Velho. Tá certíssimo. Você falou, tá falado. E aí, o último jogo dessa sexta rodada é Goianésia e Capital, jogo que acontece no domingo, 17h30. Tu vai lá transmitir, mano, esse jogo? Vamos, né? Vamos, né? Você gosta de trabalhar, hein, mano? É mais fácil transmitir jogo fora do Capital do que aqui, então vamos lá, marcar presença. Não, como é que é? Fecha no Marlon aí. Fecha no Nascimento aí. Como é que é, Marlon? É mais fácil transmitir jogos do Capital fora de casa do que aqui em Brasília. Muito mais fácil. Para a imprensa, pelo menos a nossa equipe é. Por quê, mas não é complicado isso, não. Porque lá tem cabine organizada, aqui não tem nenhum, então é tudo mais fácil. E a viagem se torna agradável. Você vai conhecendo novas cidades, muda de ares, né? A comida é diferente, né? Diferente. Então, eu acho que é mais fácil. Eles vão ter que jogar muito futebol, hein? Vou falar isso, ainda tem quase uma semana. O time do Goianésia, lá dentro, se não tiver aquela tranquilidade como o Adelso teve quando foi atacado, segura um pouquinho, vamos segurar essa vontade dessa gurizada, aquele time corre demais. E com a bola, não é correr igual eu falo, jogador que chega para mim dizendo que corre, eu falo, vai participar de atletismo. Não, corre fazendo jogadas, né? Então, fique esperto, a equipe do Capital venceu aqui, mas vai ter uma pedreira lá, o Goianésia joga muito, tem que esperar 15 minutos ali,
segurando. Aí sim... Tem que estudar o adversário, sim, né? acredito nesse Goianésia, tá assim, ó. Se vencer também, começa a lutar lá em cima. Então, vencer vai para 6. Se vencer, vai para 7, né? 7 pontos. Isso, aí é um jogo de extrema importância para o Capital e também para o Goianésia estar jogando em casa. Né? E lá tem uma vantagem, o torcedor costuma abraçar, mesmo o time lá na segunda divisão, mas agora o pessoal lá já contratou o treinador, o amador lá é muito forte, então de repente a presença do torcedor pode empurrar essa equipe aí do Goianésia. Então vou torcer como sempre, porque fica parecendo que eu estou pegando o pé do... Não, fica não. Eu não tive essa impressão. Tu teve, Marlon? Do Capital. Não, estou alertando que não vai ser um jogo fácil. Tive a menor Aquela impressão. gurizada lá corre muito e com a bola, fazendo jogada. Então vai esperto para conseguir 3 pontinhos. Se não ouvir, aí depois vai falar, o cara lá estava certo. Entendi. Você teve a impressão? Você teve a impressão que o Homer joga contra o Capital? Não, né? Eu também não tive, não. Mas é o seguinte, nós vamos para um intervalinho comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar, nós vamos falar do Sub-20, o Candanguinho de Juniores. 10 partidas realizadas nesse final de semana, com gol que não acaba mais. Só o Jacaré meteu 10-0 no seu irmão mais novo, né? Que é o Ceilandense. Aliás, o brasileiro está arrumando uns irmãozinhos, tem uns filhos bastardos aí, né? Tem uns negócios pintando aí do brasiliense, ceilandense, samambaia. Tem outros times aí, viu? A gente vai dar um tempinho, vamos voltar já, mas antes eu preciso falar para você de Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes. Sempre aqui conosco dentro do nosso Parada Técnica. Marlon falou e eu vou confirmar aqui, Nona Caetano, com 2 N's assim, ó. Lá no Instagram, nona.caetano, você pode acessar. Tem um cardápio maravilhoso com massas diferenciadas, artesanais e mais que artesanais, especiais, com toda a dona Érica e companhia, fazendo um trabalho maravilhoso para você. E o molho de tomate lá, eita, só eu e o Romy para falar, viu? O Romy já está na tela aí. O negócio é bom demais, tá? Clínica Odontológica Marília, valorize o seu sorriso e de sua família, 3384-7722, uma equipe com os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal, prontinha para te atender a cada dia. É fácil, viu? Muito fácil. É só ligar no 3384-7722, falar com a nossa querida... Eu tô em qual câmera aqui, produção? É aqui ou aqui? Ah, é aqui? Então tá bom. Você vai ligar lá no 3384-7722, falar com a nossa querida Rose, agendar aquele atendimento e, ó, vai ser top, porque saúde bucal é fundamental. Até rimou. Nós vamos para o intervalinho comercial. É um tiquinho assim, ó. Já a gente volta com muito mais para você aqui no Parada Técnica. Segura aí. Fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas. Inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, Vibra. A vida no campo é feita de ciclos. O amanhecer, o anoitecer, o semear e o colher. Para cada cooperado, toda safra é um novo desafio. E com o braço forte, você atende o chamado do trabalho com incansável determinação. Do grande ao pequeno, da lavoura à preservação dessa terra que tanto nos entrega, você tem a essência da vida em suas mãos. Na simplicidade do dia a dia, na grandiosidade da nossa história, você honra tradições passadas de pai para filho para cultivar o fruto do amanhã. E faz com coragem, sabedoria e com a certeza que no ciclo do campo, cada etapa semeia um fruto de prosperidade. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Seja no cuidado com a terra, nas soluções para a produtividade sustentável, na inovação, nos relacionamentos, em cada uma de nossas atividades e operações. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. E nos talhões, porteira fora, cada momento é uma oportunidade, não só de cultivar a terra que alimenta o nosso planeta,
mas também de fortalecer os laços que nos unem e nos tornam gigantes. Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. Beleza, voltamos com o nosso Parada Técnica para você nesta noite de segunda-feira. Tá tudo beleza aí? Como é que é? Que negócio de novela o quê, só? Parada técnica, né? Parada técnica vale muito mais do que vale tudo, né? Mas agora eu vou te falar, essa Maria de Fátima aí, né? Me poupe, hein? Ainda pega uma beirada. Eu saio daqui, vou correndo, ainda pega uma beiradinha. Essa Maria de Fátima, ela apronta muito. Catou $1 milhão, foi? É, tá tudo guardadinho. Deu um cano na mãe, que deu o cano no outro. Ih, rapaz, abafa o cara. Você assiste novela, Romero? Não, né? Não. Não gagueja não, Romero. Não, mas não assisto não. Faz tempo não eu percebi coça a barba, não. Eu percebi que eu fui enganado muito tempo, então parei com esse negócio. Você assiste novela, Marlon? Não assisto não, Fábio. A última novela que eu assisti, eu tinha aí 2 anos, foi... Não, Irmãos Coragem não. Coragem. Não, mas me pouco, Marlon. Irmãos Coragem, com Tarcísio Meira ainda? Tarcísio Meira. De galã? Cláudio Marzo e não sei o que Cavalcante. Esse Marlon é uma comédia. Meu Deus do céu. Ô, moçada, é o seguinte, ó, um convite para vocês. Próximo final de semana, a gente vai estar com jornada em dose dupla, viu? Sábado estaremos com o Ceilândia enfrentando a Aparecidense, jogão de bola. E no domingo, a gente dá um pulinho ali em Goianésia para levar para você as emoções de Goianésia e capital. Então já sabe, hein? Cardápio aí recheado pra gente. Hoje, Parada Técnica, segunda-feira, sexta-feira a gente volta, sábado a gente dá sequência e fecha a conta e passa a régua no domingo. Então, já sabe, futebol do Distrito Federal sempre passando por aqui com uma análise desequilibrada para você. Que esse negócio de equilíbrio deixa pro Ceilândia, né? Os desequilibrados aqui a gente fala mesmo, que aqui, como o Marlon costuma dizer, a gente mete a chanca mesmo. Tem para falar, a gente fala, entendeu? Sendo a realidade dos fatos, a gente coloca para você. Por falar em realidade, né? Eu não acreditei, mas é uma realidade. O nosso Candanguinho de juniores teve mais uma rodada. Marlon Nascimento, quantos gols foram mesmo, Marlon? 43 gols. Ave Maria, 43 gols, Marlon? 4,3 gols por partida. E aí teve a maior goleada dessa competição, né? Qual foi, Marlon? O Brasiliense enfiou de 10, né, Fábio? Eita, meu Deus do céu. Jogou contra ninguém ou tinha adversários? Pois é, eu acho que jogou contra ninguém. Porque... 10. Faz aí, rapaz. Vou botar na tela logo esse negócio aí, porque, ó aí, ó. Estamos com essa rodada do nosso Candanguinho de juniores. Já tá na tela? Tá, né? O Sobradinho, Marlon, se recuperou, né? Venceu o Cruzeiro por 1-0, né? Tivemos o clássico da Samambaia, né, Romy? Cesp Samambaense, que eu não sei de quem é. Temos 0-0, não? Foi. E Samambaia, 8 pro Samambaia, 0 pro Cesp. O Paranoá superou o Gama, 3-0. Vou ter que dar uma conversada com esse povo aí. Eu não aguento mais sustentar nada aqui. O que está acontecendo? Tá 2 certo. derrotas? Espera aí. Meu Deus do céu. Ô Marlon, o time do pastor lá, o Antônio Teixeira, o Riacho City, ele perdeu mais uma, né? 7-0 para a equipe do Capital, jogando lá no estádio JK. E nós tivemos também o Canaã vencendo o Real Brasília por 3-0, né? O Canaã vencendo o Real Brasília por 3-0, fazendo sempre boas campanhas a equipe do Real. Virando a página, nós temos também a Aruc, que empatou em 2-2 com a equipe do Planaltina, que é uma boa equipe, né? O Legião empatou em 0-0 com o Candango, que é o ex-CFZ, é uma garotada aí do Túlio Guerreiro, amigo do Marlon. O Valparaíso, que é conhecido também como Greval, meteu... isso aí também é algo para a gente falar aqui, viu? O Ceilândia é uma boa equipe, disputa sempre nas cabeças nos juniores, perdeu de 4 para o Greval, lá no estádio Luizinho, que você falou que é bom, viu, Romero? 4-0, goleada. O Brasiliense pegou o irmãozinho mais novo, isso não se faz, hein? Tem que falar com o pai dele. Meteu 10-0 no Ceilandense. E pra gente fechar aqui, o último jogo... Ei, Luziânia.
Com orgulho essa camisa a gente veste, azul celeste. Me poupa, Marlon. Me perder pro Santa Maria, Marlon. E eu vou trazer o Zezinho Júnior aqui, o José Egídio, que é o presidente do conselho, para dar umas explicações pra gente, viu, Fábio? Explicar o quê, Marlon? Vou convidar por que o Lusiânia no profissional não está na primeira divisão e que o Júnior também está nessa negação. Tem um projeto? Porque eu falei que o Real mandou uma goleada aí também, mas mostra 3-0. mostra a organização. É. O City perdeu para... O City perdeu pro Capital, 7-0. o Capital também. Organização na base, chega e está goleando. Então, o Lusiânia já mandou muitos jogadores para esse Brasil afora. O que está acontecendo? Apoio nenhum lá? O problema é que o Lusiânia depende da prefeitura. E quando o prefeito lá... Até nos juniores? Depende de tudo. Lá não tem um patrocinador forte. Agora, quando depende da prefeitura, a prefeitura tem outras prioridades e não vai estar investindo no esporte, no futebol. Então, o Lusiânia depende, fica capengando. Pô, mas peraí, como é o nome desse prefeito lá? Remi Sorgato. Remi é o pai, Diego Sorgato. Então, peraí um pouquinho, você disse que não vai investir no futebol, no profissional, tudo bem, mas ali na base ele está investindo no jovem, vai impedir de ir para o outro lado. Então, aí eu já participei das categorias de base, tem que dar um apoio sim. Como aí jogador ou como técnico, Romer? Não, como jogador. Romer foi... Não, se foi ele que assistiu o Irmão Coragem aí dá para ver que na época que eu disputei era como jogador, lógico, né? Tá certo. Era antes da novela Irmãos Coragem. Meu Deus do céu. Ô, gente, com esses resultados aí, só para você ter ideia, pulando na frente a equipe do Samambaia, o Capital, o Real e o Santa Maria. São os 4 primeiros colocados porque tem 100% de aproveitamento. Desses 4, algum te chama a atenção, Marlon? Samambaia, de forma surpreendente? O Samambaia. O Samambaia vem surpreendendo. Ah, é? O Samambaia, o técnico lá não é o Reis? É o Luiz. É o Luiz Reis. Luiz Estevão Reis. Luiz Reis. Luiz dos Reis. Então o Samambaia surpreende, hein? O Samambaia surpreende. E isso deve muito à contratação desse técnico. É um técnico acostumado com time profissional, né? Tem diferença, Marlon? Você que tem a sua família ligada, seu pai como técnico, seu irmão como jogador, é diferente um treinador de um profissional pegar os juniores? O ser humano é feito de vaidade, sabe? Vaidade. O cara que já esteve lá em cima e sabe que o profissional, as vaidades são muito maiores do que as pretensões dos júniores, então dá para trabalhar exatamente esse meio campo aí. Ele sabe onde o jogador de júnior quer chegar e já projeta aquele que já está lá no profissional e que é cheio de vaidade. Então, dá para ele trabalhar a cabeça da garotada aí, exatamente mostrando para ele a importância de ter mais humildade, dedicação ao futebol para poder chegar lá em cima. E quando chegar lá em cima também, esquecer esse negócio de muita vaidade acaba atrapalhando. Pois é. Ô, Romer, você já está preparado? Tá tudo bem contigo aí? Tá, né? Você tá tranquilo hoje, né, Romer? Tranquilo. Então explica pro pessoal em casa aí, quem está acompanhando Parada Técnica, que já deixou o seu like, né? Assim, ó. Deixou o like, o joinha, já compartilhou, já se inscreveu no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho aqui. Já fez isso? Muito bom isso. Compartilha aí o nosso Parada Técnica a cada programa com a moçada aí. O Romer vai explicar para vocês aqui o inexplicável. Sociedade Esportiva do Gama, equipe tradicional no futebol do Distrito Federal, inclusive na base. Mas não, o Gama disputou a última Copa de Juniores, né? Agora em janeiro, não foi? Disputou. Disputou. Me começa o campeonato, me toma 2 porradas. Tem como explicar um troço desse, homem? Eu disse na sexta-feira que ia dar uma passadinha lá, não deu tempo. Mas eu imaginava, mesmo sabendo que o Paranoá tem uma boa equipe, que o Gama ia começar a reagir. Então, vou dar uma passada, se não der passada, vou dar uma ligada para saber o que estava acontecendo. Porque na preparação, o Gama estava com equipe boa, né? E vencendo praticamente em todas as categorias. Antes que alguém venha aqui dizer que perdeu no Sub-11, porque tem os antes aí que já manda, porque perdeu de 6 aí para o Capital. Aí já colocar lá assim, ó, o Gama perdeu de 6. Mas deixa eu te perguntar, essa base do Gama, não sei, no Sub-20, né? Do Sub-20 para baixo, ainda tem lá aquele trabalho que é feito pelo Emerson, juntamente com o Gerson, Rochinha, não sei se... Só se houve um rompimento do campeonato para cá, porque até a última... era toda essa galera resgatando o pessoal das antigas. Mas no Sub-20 não, né? Sub-20 acho que é outra parada, né? Não?
se for com esses resultados, está na hora de pegar alguém dessa turma antiga aí para colocar, porque essas 2 lapadas, no Gama, que é o atual campeão do Sub-20 aqui, não pode entrar aí já levando 2 pancadas assim. Então eu acho que alguma coisa está acontecendo aí, que seja a questão de colocar os jogadores no bid, porque a base do Gama voltou para o time do Gama, né? Então a gente vai ter que dar uma investigada no que está acontecendo, né? Porque o Sub-20, não fazendo uma boa campanha, né? O Gama que tem um calendário, já começa a preocupar, mas o que está acontecendo aí? O ano que vem o Gama tem calendário, então todo mundo, era para esperar que todo mundo quisesse jogar na base do Gama, para de repente ter uma chance aí o ano que vem. Aí está levando só pancada, vamos ver o que está acontecendo aí com essa garotada que por enquanto não conseguiu nada aí nessas 2 primeiras rodadas. Eu já estou meio desanimado, eu entendo você, mas eu fico meio desanimado. Até ouvindo você falar essas coisas, eu fico vendo tão longe, sabe, Marlon? Falo assim, não, porque os meninos, não sei o quê, para ser aproveitado no profissional. Tem 50 anos que esses clubes não aproveitam a base, Marlon. Eu estava pensando aqui, o Romulo falou assim, o Sub-20 do Gama foi campeão ano passado. Onde esses meninos estão? É verdade, Fábio, se não mudar a mentalidade de quem está à frente desses clubes, não adianta nada. Vai revelar para onde? Para fora. Olha, faz um apanhado de quantos jogadores foram até de seleção brasileira, jogaram na Europa, que saíram aqui de Brasília. O Marlon, mas precisa ter o quê? O calendário, os clubes brasileiros não tem. O que acontece hoje, por exemplo, no Vasco? O cara, fraldinha... Não, tu vai falar do Vasco aqui hoje? Para explicar. Ah, tá. Tem lá um garoto lá, fraldinha, né, jogando habilidoso, já vem um clube europeu, já faz investimento em cima daquele menino. Praticamente vende. Aqui... Em Brasília, por exemplo, qualquer um aqui, esse dia estava tendo uma briga aí entre o time aqui do Sobradinho e o Capital, o presidente do Capital reclamando de alguém lá do Sobradinho assediando jogador da base, né? Então, quando se fala em financeiro, né, você não pode prender o jogador. E qual é o clube que quer investir, não tendo ainda um calendário? O garoto, o futebol hoje é o quê? 12 anos, 15 anos? Sim, aí? Romão, o que eu estou perguntando aqui, Romão, eu até entendo isso, concordo com isso. A minha única indagação é o seguinte, meu Deus do céu, onde será que colocaram esses jogadores que foram campeões pelo Gama no Sub-20 Tem ano alguns passado? aí que... Onde será que estão os jogadores do Capital, do Brasiliense, do Real? Do Real até que a gente vê que eles aproveitam do time de cima, aí o pessoal fala, não, aproveita porque não tem dinheiro para contratar. Então o Gama vai lá, contrata uma porrada de cara lá fora, não estou sendo contra não, mas estou falando que não existe aquele aproveitamento efetivo desses meninos no time profissional. Aí fica a pergunta, para que então botar no campeonato? Ah, mas aí você vai atrás de quem? Você vai num Samambaia, num Ceilandense, esses clubes aí de um dono, vê quantos do Gama que estão lá. Não sei. Recebe, vão para lá e desaparece, né? Então aí quem contratou e não colocou nos juniores também? Não é só no profissional, não? Não, tem garoto lá que pulou o muro e aí a torcida não quer mais. Não quer mais. A torcida do Gama passou para o outro lado e não quer de volta. Quem manda no futebol são os empresários. Sim. Começa a despontar, igual você falou no Vasco, surge um garoto lá e o Vasco tem calendário. Surge um garoto lá, já vem alguém da Europa e olha, aqui em Brasília, surge um garoto aqui, vem alguém de um clube maior do Brasil e leva. Quem manda, tem vários. Mas isso é o que tem acontecido, a minha pergunta é isso que tem acontecido no futebol do Distrito Federal? Porque se nós estamos com, vou falar até um palavrão aqui, nós estamos com um puta celeiro de jogador, porque todo mundo vai embora. Se todo mundo está indo embora, beleza, então, tá entrando dinheiro, mas eu acho que a minha preocupação, Marlon, não é essa, é se isso não está acontecendo, aí o jogador vai até ali nos juniores, não encontra uma resposta no time profissional, porque não abre as portas, aí ele vai trabalhar no caixa do supermercado, trabalhar como trocador do ônibus, fazer a faculdade, vai fazer a medicina, fazer a advocacia dele, seja o que for. Mas tem isso, Fábio. Abandona. Para o atleta novato também, não. quem passou por todas as categorias, lógico que você, quando chega o profissional, você fica naquela expectativa. Aí o torcedor tem culpa, o diretor tem culpa, porque o torcedor não tem paciência de aguardar esse jogador quando ele vai falar, esse cara é ruim demais, já falei assim logo, né? Aí um pai que está lá
esperando que o filho vingue alguma coisa, ele prefere pegar o jogador dele e fala assim, vamos levar para fora. Porque só é valorizado depois que ele estoura lá fora e fala, esse cara é craque. Mas quando é numa base do Capital, de um Gama, de um Brasiliense, é difícil, o treinador chega aqui, se ele perder 3 jogos, ele vai embora. Então ele não quer trabalhar esse jogador, né, como era antigamente. O Gama mesmo foi campeão da Série B praticamente com jogadores aqui de Brasília, né, muitos formados lá no Gama, outros de outras equipes que levaram para lá. Então, isso eu concordo com você, está errado. Né? Deveria o Candangão aqui voltar àquela história, ó, tem que ter pelo menos no elenco aí 4 jogadores do Sub-20, algo mais ou menos assim, entendeu? Aí, Parece que fazem isso na segundona aqui, né? Fábio, tipo no Sub-23, né? O garoto começa, está no clube. Ele não tem um apoio, ele não tem nem um salário mínimo para seguir em frente. A mãe está precisando, o pai está precisando ele precisa ajudar em casa. O que ele vai fazer? Ele tem como um lugar de ganhar dinheiro, não há um investimento nessas categorias. Agora, aquele que é sobrenatural, que realmente... Aí outros clubes, vem igual o caso do Hendrick, vem, pega e leva e faz dinheiro. Agora essa garotada que pode vir a ser grande jogador no futuro, eles não têm um apoio. Eles vivem daquilo ali, então eles precisam ser caixa de supermercado, nada contra caixa de supermercado, não. Bancário. Vira advogado, vira administrador de empresa. Eles precisam ganhar, eles precisam sobreviver. Se não há um apoio nos clubes, se o clube não leva, baseado em despesas, não leva para fazer preliminar, porque não gasta muito, não dá para levar para fazer preliminar dos profissionais, agora quanto mais vai pagar um salário para cada jogador. O próprio Santa Maria, ele aproveitou muito a base, só que aí não tem um retorno dentro de campo, o garoto começa já a distorcer tudo, por essa necessidade toda, ele joga no profissional, aí o pessoal que está mais forte que muito time profissional aí, o amador paga o cara, ele vai jogar lá, começa a bagunçar, começa a tomar uns crush, né? E aí não vinga. Então, assim, é muito complexo essa situação de você aproveitar a base hoje nos moldes que é hoje. O treinador não pode perder 3 jogos, que ele é mandado embora. Então, ele fica nessa. Não vou treinar o cara, que a maioria das bases aqui, não é isso que vocês falavam, que é o cara, chega um treinador profissional, vai ensinar ele lá como é que tem. Meu filho, não toca com essa perna, você vai tocar com essa. Aí já está todo cheio de marra. Aí o treinador que está no clube profissional, ele não quer ensinar isso mais não, ele quer o cara pronto, chegar lá para jogar. É desse jeitinho aí. Bom, falamos aí do nosso Candangão de juniores e sempre manifestando a nossa opinião sobre essa questão, né? Onde vai parar esses meninos que estão aí metendo gol a todo momento e a gente não vê esses meninos dando um passo além, chegando no futebol profissional das suas equipes, porque não encontra espaço. As direções pensam em contratar tudo lá fora. Comando técnico vem lá de fora, jogadores vêm lá de fora, e aí o menino estoura a idade e ao invés de seguir a carreira, não, ele para porque não existe uma condição para ele. Você quer ver? O menino que estourou no Gama, né? Foi o destaque do Gama, Valmir, né? Foi o único que o Gama aproveitou, ó, e aproveitou bem assim, ó, porque subiu com o menino, mas assim, no máximo ele ficava no banco de reservas. Entrar na partida, jogar, é outra coisa. Tudo bem, mas o menino não rendeu. Colocaram na posição errada, inclusive. Né? Na posição dele, tinha outro melhor, então ele estava jogando na posição errada. Você vê, o Vini Júnior, né? No clube arrebenta, né? Aí chega na seleção brasileira, uma negação. Bom, beleza. A gente já está chegando no rodapé do programa, eu tenho mais um assunto aqui para pegar a opinião do Homer e do Marlon. Mas antes, só um convite para você, como a gente fala do futebol que é nosso, né? Tá na sua tela já aí, terceira fase da Copa do Brasil, quinta-feira, tá? É um convite para você, 21h30, Estádio Nacional de Brasília, tem Capital e Botafogo, e hoje até eu recebi esse comunicado de que a direção do Capital já havia iniciado o processo de venda dos ingressos a um valor, mas vendo que a coisa não estava indo, né? Eles resolveram a partir de hoje reduzir o valor dos ingressos, agora é R$ 39,90 com direito a uma camisa do Capital, você pode comprar na loja do Capital que fica no setor comercial sul, estou até fazendo propaganda, hein?
R$ 39,90 você pode assistir o jogo Capital e Botafogo na próxima quinta-feira no Estádio Nacional de Brasília, já com gramado bem surradinho, depois do jogo Aparecidense e Fluminense. E das utilizações aí, ontem mesmo foi... Anteontem, foi no sábado à noite, na madrugada, né? Foi a madrugada inteira, nego pulando lá no gramado do Estádio Nacional de Brasília. Mas tá tudo certo. Ô moçada, eu queria a opinião de vocês, porque eu até não tava dando muita moral pro Marlon, quando o Marlon começou a levantar essa bola aí de, ih, rapaz, a batata do Edinaldo tá assando, Fabinho, vamos ver o que vai dar. Aqui vai dar nada, Marlon. Vai dar nada, Marlon. É assim, sempre. Quem leu a matéria da revista Piauí, com 5, 6 folhas lá desse tamanho, as letrinhas pequenininhas, aí o cara tem que ter vontade de ler mesmo, né? Para saber dos mandos e desmandos na CBF, aí ficaria desacreditado de que algo pudesse acontecer com o poderoso Edinaldo, mas aconteceu. Foi o Sarney, né? Fernando Sarney. Então, o caldo entornou, Edinaldo está fora, é lógico que está lutando aí para tentar voltar, mas já se reuniram e programaram uma eleição para o dia 25. O que me chama a atenção, Marlon, que eu queria jogar para vocês, é o seguinte, ora, meu Deus do céu, o Edinaldo, né, ele trouxe para o seu colo a maioria esmagadora dos presidentes de federação. Como, Fábio? Com mimos, né? Mimos maravilhosos. O presidente da federação, das federações, e aqui no Distrito Federal não é diferente, é 200 conto salário, velho. 215 mil. Trouxe todo mundo para perto. Aí não teve Ronaldo, que quebrou para poder entrar, né? Lembra que ele tentou aí postular uma candidatura, não conseguiu. E aí agora o Edinaldo tá fora, imediatamente entrou, o cara nem dirigente da bola ele é filho do atual presidente da Federação, acho que de Rondônia, né? Ele é médico infectologista, Roraima, né? 40 anos o pai mexia com o futebol, aí resolveu passar o cajado pro filho. Mal o filho assumiu a presidência da federação, já pintou para ele pegar, ser candidato dos presidentes de federação para a CBF. Ele não vai tomar nem posse lá na federação estadual dele. E aí o que me chama a atenção, Marlon, é que tem uma foto. O homem, esse é Massu, Raul, né? Tá ele lá, né? A vice dele é da Federação Paraibana, é a primeira mulher, né, que vai assumir, porque é a chapa única aí. E aí todos os dirigentes da federação, os mesmos que comiam na mão do Edinaldo, já estavam perfilados na foto. E que aprovaram as contas do Edinaldo. E que aprovaram as contas do Edinaldo, que foi pro pau, são os mesmos que estão assim, ó, ladeados com o presidente, bonito nesse final de semana, assim, fez discurso. E na primeira fila, um dos que tá lá com terno até bonito, né, que é um terno diferente. Agora o pessoal usa tênis com terno, no meu tempo era sapato. Horroroso. Tá lá assim, ó. Pode mais pra frente? Tá bonito assim? Hã? O presidente da Federação Brasileira de Futebol, o Daniel, que trabalhou bastante para o Edinaldo, né? Viajou bastante através do Edinaldo para ser chefe de delegação do Brasil em vários torneios por aí, seja feminino, seja categoria de base. Como é que o povo vira casaca fácil, Marlon? Brincar, Fábio. Hein? E vou te falar uma coisa. Hein? O Edinaldo entrou no STF, tá com o Gilmar. Sim, Gilmar Mendes. E olha, não se surpreenda se ele voltar. Se voltar, não se surpreenda. O filho do Gilmar tem um... tem um trelelê. Então, não se surpreenda se esses mesmos que estão lá com o presidente lá de Roraima, já dando como eleito, já voltar e abraçar o Edinaldo de novo. Não surpreenda não, o futebol brasileiro vai muito além das 4 linhas, vai muito além da administração do futebol, viu? Isso aí é um comércio muito rentável, que se tem vários sócios, e quem está à presidência da CBF é apenas ali um caboclo que sabe fazer... Não, o caboclo não está mais, saiu. É um sujeito, não, o caboclo não está mais, não. Que sabe fazer direitinho, agradar o pessoal. Ricardo Terra Teixeira, processado, preso. O outro. Caboclo. Processado, preso. O outro. José Maria Marim. Processado, preso.
O outro lado de Bragança Paulista, como é que é? Ó? Esqueci o nome. É o... Ricardo Teixeira. Aí tem o outro de Bragança Paulista, Nabia Bichedi. Então você imagina o seguinte, dizem o seguinte, quando você tem um bolo muito grande, você tem que dividir o bolo, você não vai comer o bolo sozinho. Quem come o bolo sozinho, empanzina e cai fora, vai para o hospital. Então você tem que dividir fatia para um, fatia para outro, aí sim, aí dá para comer o bolo todo. Ô, Rômulo, presta atenção num troço aqui. Olha pra aí, ó. Que aí você pode estar imaginando, gente, deixa os presidentes de federação lá, se lixar para lá, fala para os donos dos clubes para ir para cima, criar liga, ou então se juntar e votar. Ô, Romer, Marlon, na eleição tem os pesos, né? Peso. Tem os pesos, tá? Peso 3, peso 2 e peso 1. Os presidentes de federação, cada voto é peso 3. Sabe qual é o peso de um clube da Série A? Peso 2. Peso 2. Aí no cômputo geral, já que a maioria é esmagadora, apenas 2 federações estão de fora, uma é do Rio, acho que a outra é São Paulo. Porque tem um candidato de São Paulo que quer ser... Exato. Aí, veja você, nem se juntar todos esses cabras, não dá o quantitativo, porque cada presidente leva 3 pontos em cada voto. Aí são 27, né? 27 federações. 2 estão de fora, 25 vezes 3 dá o quê, Marlon? Dá 75. Aí você pega os presidentes de clube, a 2 pontos, são 20 clubes. 20 clubes dá 40. 40. Entendeu? Aí você pega a Série B, é 1 ponto, são 20. Entendeu? Dá 60, tu perde, entendeu? Não tem como levar. É um negócio que está assim, ó, é um curral fechado e não tem quem consiga quebrar. Não tem Cafu, não tem Ronaldo, não tem Leonardo, não tem ninguém que consiga. E me perdoe, Romer, me corrija aqui no ar que você tem condição para isso. Porque eu fico imaginando que aqui no nosso quadradinho é um pouco parecido. Vá se aventurar lá, Marlon, a ser presidente da Federação Brasileira de Futebol. Não pode, porque o estatuto reza o seguinte, para ser presidente da federação, rigorosamente você tem que ter sido presidente de clube. Não pode outra pessoa. Eu conheço 2 jogadores importantíssimos na história do futebol de Brasília, tá? Muito, que tentaram conversar sobre a possibilidade, ó, passaram o cerol neles. Só quem já foi presidente ou ainda é de clube é que pode postular. Hein, Romer? É complicado. Tá fechado o trem, ainda tem outros detalhes. 1 ano e meio antes, o cara vai, a eleição agora, né, esse negócio, antes de vencer o mandato, 1 ano e meio já tem outra eleição. Quem é que vai conseguir derrubar esse sistema? E que não com tem uma poder data na mão? definida. Poder na mão. Não... E a data não é definida. A tal dia vai ser... Não, a bel prazer fala, não, a eleição, vou fazer minha reeleição aqui amanhã. Então, pronto, muito... Não tem como entrar. Aqui teve uma época, não, que eu queria ser presidente aqui da federação. Eu fui dar uma investigada nisso daí. Eles criam tanto empecilho. Aí o presidente depois fala, não, eu trabalho para os clubes. Trabalho pelos clubes, mas aí... outra pessoa de fora que tiver uma mentalidade diferente, estudou de outra forma, quer dizer, ele não pode entrar com uma visão nova, é só quem está ali porque sabe as mutretas, essas coisas. Então, eu preocupo muito com esse cara aqui, esse Samir, não é? Samir Yakuf, médico infectologista, é bom que vai cuidar das doenças, né, da parada. Está passando de hora de ir aqui, mas também do jeito que está dirigente, eu não sei onde vai melhorar não. A gente pensa sempre na Europa, né, que o pessoal cria liga, mas cada clube também que vai criar aqui, ele quer pensar no seu clube, então já começa complicado por aí. Eu não ponho a mão no fogo também não, mas acho que seria uma via. Pelo menos para a turma dialogar mais, aparar essas arestas a federação, ela tem, o peso dela, e aí isso vai casando todo mundo, os clubes locais acabam dependendo da federação, a CBF depende... a CBF vai lá reclamar na FIFA, a FIFA vai degolar os clubes, entendeu? Tá fora Flamengo e Mundial, Palmeiras, não sei o quê. Aí começa a retaliação para todo lado. E o principal, Fábio, só para encerrar, quem menos ganha com isso, e aí eu não vejo o sindicato dos jogadores manifestar nada, quem menos ganha com isso é o jogador, em toda essa situação. E a gente não vê o sindicato, ninguém manifestar. Aproveita essa hora, meu amigo, e ajude aí, entra, porque senão vai continuar. É o mesmo... do que tinha antes. Todo mundo come na mão de todo mundo, mas aonde eu queria chegar para a gente encerrar,
Ô Nascimento, diante de tudo que a gente falou aqui, tá lá o Ancelotti, va bene, fazendo pré-lista, capite? Com essa confusão, com essa barbaridade, com essa casa dos espantos que é a CBF, o que esperar de Ancelotti, seleção brasileira e uma Copa do Mundo que está na porta ano que vem, Marlon? Eu já ouvi um ditado falando que tá mais perdido que cego. Em tiroteio. Já viu? Agora, só que ele pegou o Casimiro, pegou o Kaká para informar para ele como é o futebol brasileiro, como é a questão dentro de campo, os jogadores. Porque fora... Me parece que o salário dele é de 5 milhões, uns 5 milhões no bolso, até dar uma de mal informado, igual ele está mal informado, e não vai ter tempo, Fábio. Então ele vai ter que pegar bases de jogadores, pessoas experientes aqui no Brasil, de ex-jogadores, para poder estar falando para jogadores confiáveis. Né? Não é aquele jogador gaiato, não. Então você pegar jogadores confiáveis, pode falar, olha, esse aqui é bom, esse aqui não, vamos chegar por aqui, porque... na parte administrativa, ele nem vai se meter, porque o negócio é feio. É outra coisa, não tem nada a ver com futebol, administração de CBF, tem que olhar as 4 linhas. Se olhar as 4 linhas e pegando base, ex-jogadores que podem ajudar, tudo bem. Senão, não vai dar em lugar algum. Mas está trocando isso, Fábio. Será que vai dar certo pelo fato de que a Europa, né, exige que o cara para jogar lá, Estevão, Hendrick, precisa de ter um estágio em seleção. Será que vão deixar o Ancelotti realmente convocar? E ainda essa bagunça, Edinaldo lutou, falou muita besteira durante o tempo que ele estava à frente para trazer esse treinador, e aí agora o treinador vem e nem é quem vai recepcioná-lo aqui, é outro que talvez nem concordaria. Mas ele falou que o acordo dele é com a CBF, não com o Edinaldo, né? E que ele vai cumprir o contrato. E que ele vai cumprir o contrato. Aí eu queria perguntar para o técnico Romer Borges, campeão dezenas de vezes com... Como é que é o nome do time lá, mano? Firewind. Anjos de Fogo. Anjos de Fogo. Sendo você o treinador, é contratado, o nego leva o contrato lá, em Jataí, para tu assinar. Aí beleza. Aí você escuta a história de que tá a casa dos espantos, o lugar que tá te contratando para trabalhar. Né? O cara que te convidou já foi decepado, está tentando voltar. Estão virando a mesa de um lado, revirando, quebraram tudo. Como é que fica a cabeça do treinador? Você acha que isso vai ofuscar o trabalho do Ancelotti ou ele vai estar vacinado contra essas confusões todas? Porque não acontece muito no futebol lá do exterior, né, homem? Como ele não é bobo nem nada, essa demora toda que foi para ele dar a resposta aqui, o pessoal da retaguarda dele estava fazendo um ótimo contrato, porque se fosse eu faria um ótimo contrato. Mas acho que não é muito pela grana, não, viu? Não, mas no sistema assim, ó, não é pela grana. Eu falo assim, ó, porque aí eu ia chegar, podia vir o empresário de A, B ou C, aí eu estou com um bom contrato, aí eu vou colocar a minha condição. Não é possível que eu seria otário de colocar alguma coisa na cláusula de que eu tinha que ouvir A ou B. Então, eu ia fazer um contrato que eu pudesse definir quem eu ia trazer. Aí, se eles quisessem mandar embora, aí que eu falei do contrato. Aí tinha que ter uma cláusula lá, me pague então. Vai ter conflito entre empresário e Ancelotti. Deixa embora. Vai ter conflito. Deixa o empresário para lá. Por isso que eu falei, ele tem que ter feito um bom contrato para ter essa tomada de decisão no que ele pensa, não o que o empresário pensa. É verdade, mas se vai ter conflito, vai ter conflito. Eu torço para que ele possa fazer um bom trabalho, sem essa ajuda. Aí vou voltar a aguentar ficar aí 1h30, 2 de frente da TV, porque senão, meu amigo, não dou conta mais não. Romero, não vem com conversa fiada não. Você aguenta ver o Vasco jogando, por que não vai aguentar? Mas minha tem 3, né? Né, Marlon? Essa foi boa, né? Essa última foi boa. Eu pensei que o Fernando Diniz ia acabar com o Vasco. Não, deu pelo menos esse último jogo. Foi contra o Fortaleza. Olha, jogou Fortaleza, bem. Time de glória e tradição. Só uma última atenção, uma última notícia. O ex-zagueiro Lúcio, ele queimou, foi se internado, queimou. mexendo com uma bateria ecológica lá, queimou, acho que foi 18%. Churrasqueira ecológica. É 18% mas do corpo? Ele tá na UTI, mas está bem, é só para precaução mesmo. O zagueiro Lúcio está bem. E sabe qual foi a parte do corpo? Não. Que situação, hein, pô? Pois todo mundo já até me ligaram perguntando, então foi esclarecedor, porque o pessoal fala queimou o quê? Então foi num churrasco. Uma churrasqueira ecológica. Churrasqueira ecológica. 18%. Abraço. Mestre Romer, um abraço para você, boa semana. A gente vai colocar um ponto final
ao nosso Parada Técnica. Lembrando mais uma vez, vai o Marlon para o celular. Érica, George, Thales, seu Firmino. Bento. Tchau. Bento também. Eu tenho que mandar um abraço, só, senão como é que vai, né? Então, para Toninho, encerrar, você fala Toninho. assim, ó, e todos aí que Toninho. acompanharam nosso programa, Toninho, fala já aí, Marlon. Já. Já. e todos Kênia. que estavam aí Bora, na Marlon. nossa página aí também, já que aqui eu estou sendo forçado a encerrar lá, ó, que vocês que não estão vendo lá fora, o cara tá para mandar um negócio aqui, ó. Então, um abraço para todos vocês que Antônio acompanharam. Papai, nosso- Antônio Papai. Antônio Papai. Isso. Um abraço a todos. Isso, gostei. A dupla hoje tá afiadinha. Gente, a gente vai colocando um ponto final ao nosso Parada Técnica. Voltaremos na próxima sexta-feira, que já é a porta aberta para o final de semana esportivo. E temos jornada em dose dupla, hein? Ceilândia Aparecidense, sabadão, aqui, ó, no nosso portal da F10 Brasil. E no domingo, direto de Goianésia, tem Goianésia e Capital. Estaremos todos juntos, reunidos, levando para você mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ficando por aqui, voltaremos na sexta-feira. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!